Oi, pessoal. Eu sou a Fana Lopes e eu tô chegando aqui hoje com mais um FanaCast para vocês. Demorei, né? Nossa, tinha um tempão que a gente não gravava um FanaCast, mas hoje a gente está aqui de volta. E hoje, na verdade, a gente vai fazer um bate-papo. Eu acho que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre um tema muito interessante. E assim, que eu passei por algumas experiências com relação a esse tema que eu vou trazer hoje. E quem sabe essas nossas experiências, eu estou aqui hoje também com uma convidada especialíssima, que também vai falar das experiências dela, uma convidada inédita, só que não, minha companheira, amiga, irmã fiel, Érica. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que pode te ajudar nas suas experiências também, a passar pelas suas experiências, a enfrentar aí os seus desafios ou ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação. Então, antes da gente começar, antes de eu te apresentar aqui essa nossa convidada inédita, né? Eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não o fez. Então, vá lá, se inscreva. Sempre que você assistir a um vídeo, você curta, você comente, porque isso é muito legal para o engajamento do canal, tá bom? Então, é isso aí. Eu agora, então, estou trazendo aqui a minha irmã Érica. Olha, palmas aí, gente. Oi, Érica, tudo bem? A gente passou o dia inteiro juntas e a gente tá aqui. Oi, tudo bem com você? Aventuras hoje, né? Gente, hoje, pra gente estar aqui gravando. Belíssimo. Ninguém fala que tava ali. Vocês não têm noção o que a gente enfrentou hoje. Você quer contar um pouquinho, Érica, do que a gente enfrentou para estar aqui hoje? Então, a gente enfrentou, eu fui me arrumar na sua casa. Isso. Vamos contar só a parte bonita, a parte romântica. legal, né? Fui me arrumar lá e aí subiu uma água. Eu tô contando para ela, o Ricardo fica desesperado. Então, tá bom aqui? Aí eu fui banhar na casa dela, tava tudo certo, que a gente viria gravar o podcast, daria tempo de tudo. A Fana tava com o seu caderninho, anotando, porque a Fana, ela calcula, planeja tudo para falar aqui para vocês. E mais uma vez ela estava fazendo isso aí. Aí eu tava banhando na casa dela, no banheiro ali social, quando eu vi sair do box e vi uma água, assim, subindo. Eu falei, aí você quis... tem um pouco d'água aqui. Que coisa estranha. Acho que tem alguma coisa que tem um pouquinho de água. A Fana nem quis olhar, porque ela estava concentradíssima no roteiro de hoje. E ali, não, fique tranquila, vá se arrumar, que quando o Ricardo chegar, ele arruma para nós. Aí eu pensei, mais um dia normal, que é sempre o Ricardo que arruma tudo mesmo, vai dar tudo certo. E aí, quando o Ricardo chegou, Ricardo, corre ali rapidinho, antes da gente fazer a gravação, e aí você vê o que está acontecendo, né, no banheiro. E aí ele falou, só vou precisar de uma ajuda. Eu falei, minha não, porque eu estou pronta. Bela, plena. Fana Lopes, porque ela está um caco ainda, ela não banhou, ela está imunda, suja, pronta para arrumar um banheiro. Aí, lá foi Fana Lopes, entrou no banheiro dela, porque tem comunicação com o banheiro social, eu não entendo muito bem, mas ela ficou lá com um pano de chão, tapando. O que você tá fazendo? O ralo do banheiro. O ralo do banheiro. Isso. Porque o Ricardo ia fazer pressão com um cilindro de... Como é que é? De compressão. Ar comprimido, Ar comprimido. E aí ele ia ficar no outro banheiro e a Fana no banheiro dela, linda. Um banheiro lindo, maravilhosa, limpinha. Faxineira foi lá na quarta-feira. Hoje é sábado. Então tá limpinha a casa dela. Ótima pra gente, né? Sujar. Aí o Ricardo ficou lá fazendo a compressão. Só que a Fana não foi orientada de tampar a pia. Também. O ralo da pia. Então ele estava descoberto. Menino, quando o Ricardo fez a primeira compressão, na verdade ele não faz som, ele fez... Foi. Era merda. Lá naquele banheiro. E a Fana falou, eu estou toda respingada de cocô e tal. Pelo amor de Deus. Então, e assim, chegamos aqui, tá? Mas assim, teve um pequeno rebuliço. Aí o Ricardo começou a ficar desesperado, porque falou, meu Deus do céu, nós temos que gravar o videocast e tal. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Houve uma pequena faxina, e aí nós três tivemos que, né,
arregaçar as mangas, eu pegava pano de chão, passava. Ricardo pegou um paninho, foi limpar o teto. Mas deu tudo certo. A casa continua brilhando. Isso. Né? Não, e foi ótimo, porque assim, Já onde estava precisando de uma limpeza. Já estava, já. Foi de propósito, inclusive, para fazer todo mundo faxinar, né? E onde todos trabalham, o serviço não é pesado para ninguém, né? Então, assim, um pegava uma coisa, outro pegava outra. Rapidinho a gente conseguiu resolver o problema. E se a gente for trazer essas questões que acontecem, né, no nosso dia a dia, se a gente for trazer isso para o lado espiritual da coisa, a gente vai começar a entender como é que o mundo espiritual funciona, né? Você está ali se preparando para trazer uma mensagem, para fazer alguma coisa assim para o reino mesmo, né? Produtiva, para produzir fruto ali. E de repente acontece uma coisa assim, de repente até para tirar a gente do sério mesmo, tirar a gente do foco e a gente falar, quer saber? Ah, não vou hoje, vou desistir. Mas a gente persistiu, porque a gente sabe que a nossa missão é muito maior, né? do que aquele incidente. Então a gente está aqui. E hoje, eu nem falei com vocês na abertura, mas o tema que a gente vai trazer hoje, a gente vai conversar um pouquinho, vai ser um bate-papo. A gente vai falar sobre consumismo. Na verdade, a gente vai falar sobre a necessidade de consumir, né? E aí a gente vai trazer a questão do consumismo e fazendo um paralelo àquela vertente patológica do consumismo, que é a compulsão por compras. Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Ou você está vivendo isso? Gente, a gente tem algumas experiências para contar para vocês. Meu Deus. Graças a Deus que Deus cura, Deus você trata. Vai contar as suas? Algumas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí você vai, né, tentando se identificar aí com as nossas experiências e tentar tirar proveito da melhor forma que você puder. Então vamos começar a conversar, Érica. A gente já vinha conversando algumas coisas, né? E a gente se lembrando de alguns eventos, né, que a gente já viveu, algumas experiências que a gente já passou com relação a essa questão de consumismo. Como é que é para você isso, Érica? Como é que você se vê hoje administrando essa questão? Você se acha uma pessoa consumista? Você se acha uma pessoa assim... tá querendo rir. Você acha que você já entrou naquela fase da compulsão? Como é que você se vê? Eu entrei e não saí. Meu Deus! Eu tomo 3 gotinhas de manhã. Não, é sério, eu tenho realmente, eu não sei se isso tem cura, mas eu tenho isso fortemente. E o que eu faço é tentar controlar. Uhum. A coisa, ela vem muito sutil. Porque dá uma alegria muito grande. Então, você não acha que é uma patologia você comprar coisas para você. Você se ama, você quer. Então, você vê aquilo com bons olhos. Você fala assim, gente, isso é maravilhoso. Olha, eu feliz, mereço. Esse brinquinho da Shein. Então, assim, tipo, é baratinho. E são coisas normalmente, pelo menos para quem não tem grandes, né? A finança é pequenininha, né? O orçamento é pouco. Orçamento, A gente fala assim, não, é um brinquinho. Isso aqui deve ter sido de verdade. Isso aqui não foi nem R$20. Então, assim, você pensa assim, gente, R$15. Vou levar. Eu vou levar esse e mais um outro, porque eu estou precisando e eu me amo e eu vou me dar isso de presente. Eu acho que eu mereço, né? A gente teve um Agora, vídeo hoje. você falou uma coisa aí que eu acho interessante. Uma vez, uma pessoa, que eu estava passando assim por um momento bem crítico nessa questão aí do consumismo. E uma pessoa falou assim, Fana, faz o seguinte, vou te ajudar. Eu falei, beleza, estou precisando de ajuda. E ela falou assim, você vai fazer uma única pergunta antes de você fazer quaisquer compras. Você vai fazer o seguinte, você vai entrou na loja e falou assim, olhou, por exemplo, um brinco maravilhoso, ai, tá baratinho, R$20, vou levar, só que não. Aí você viu aquele brinquinho, você vai fazer a seguinte pergunta, gente, eu preciso mesmo desse brinco? O pior, Érica, que a minha resposta era sempre uma afirmação, preciso. Não, né? Não, eu até fazia a pergunta, né? Gente, eu preciso disso, eu preciso desse anel. Gente, e eu respondia pra mim mesma. Gente, claro que eu preciso.
Então, assim, você vê, como você falou, né? A coisa ela vai acontecendo de uma forma muito sutil, com pequenas coisas. E eu até falei num vídeo meu esses dias sobre a sutileza mesmo, né? De como esse perigo, a gente vai se aproximando da gente, e a gente se aproximando dele, mas de uma forma muito sutil. E eu falei da questão das raposinhas, né? Então, você vai, é só uma comprinha. E eu estava ouvindo esse economista falando, acho que eu falei foi nesse vídeo mesmo, ele falou assim, olha, o perigo não são as pequenas compras, não são as pequenas coisas. Perdão, é o contrário, O perigo não são as grandes coisas que a gente faz, as grandes compras, porque para isso a gente se organiza, a gente faz um planejamento, né? A gente coloca aquilo no orçamento, mas o problema realmente são as pequeninas coisas. É o brinquinho, é o anel, e você vai juntando tudo. Quando você coloca ali sua planilha, você vai fazer sua planilha, você vai, meu Deus, né? Comprometeu muito do seu orçamento porque você foi ali na sutileza, né? É só isso, eu mereço, né? E uma coisa que é uma armadilha, a gente vai comprando e a gente não quer ver o parcial do cartão. Ainda faltam, sei lá, 10, 12 dias para o seu cartão fechar e você já sente que aquilo ali vai dar ruim e você fala assim, mas eu preciso comprar. Então, assim, é como se o que a gente não vê, a gente não sente no coração, né? Então, assim, eu tenho esse problema, né? Assim, eu luto contra ele, eu não aceito isso para mim, mas é uma coisa que eu tenho que entender que eu tenho. Então, quando eu estou em alguma crise, assim, alguma ansiedade, eu faço exatamente desse jeito. Eu não olho o cartão e aí quando eu vejo, chegou a conta e eu falo, meu Deus. E assim, já me enfiei. Você já me ajudou várias vezes, a mamãe. Então, assim, é muito ruim porque depois é como se fosse uma ressaca, né? Mas aí então, vamos fazer uma associação, porque a gente fica tentando entender, né, por que isso acontece, né? Existe algum gatilho, alguma coisa que te leva, aí você falou, né, às vezes eu tô mal, eu tô num dia que não tá legal, e aí é como se você precisasse de uma recompensa, de uma substituição. Não, eu não tô legal, né? Então eu vou pro shopping, vou fazer umas compras e vou ficar bem. Se fosse um dia que você não tá legal, que você fizesse essa compra uma vez, eu acho que ainda teria mais solução, sabe? O problema é que é fase comigo, né? Pelo menos assim, eu chego numa fase em que eu tô mais ansiosa, tô com problema no trabalho, tô com problema de relacionamento, tô com problema com TPM. Então, assim, mas é uma coisa assim um pouco mais perene. É uma fase de, sei lá, vou jogar aqui, um mês, que eu tô mais ansiosa. Então, teve até uma fase que eu precisei tomar remédio, porque eu chorava sem parar, eu não sabia o que era. E essas sensações, elas vêm sem a gente perceber. É um dia que você tá bem, aí outro dia você não tá, aí no outro dia você também não tá, e você não sabe entender. A cabeça, ela pensa 1 milhão de coisas, você não sabe se aquilo é depressão, se aquilo ali é só um problema momentâneo. Enfim, o que quer que seja, te causa uma ansiedade. E eu estava lendo esses dias que a ansiedade é uma forma de medo, só que é em graus diferentes. A ansiedade é diferente do medo, que é diferente de um outro termo lá que a médica usou. Mas, assim, tudo é medo. Só que esse medo, você não tem noção de que você está sentindo medo de alguma coisa. Medo do futuro, medo... Não sei. É uma instabilidade emocional. Eu posso dizer que para você é uma instabilidade. E é uma insatisfação. Aí você pensa assim, eu tô tão triste, eu tô tão insatisfeita, tô com esse problema aqui, eu vou... E o meu caso o meu caso é pior, porque eu compro tudo online. Então, é só pegar o celular e os aplicativos todos lá. Facilitou demais, né? Facilitou demais, porque quando você tá ali no seu dia a dia, não existia ainda essa questão das compras online. Só um momentinho que a Dani tá ligando aqui, vou passar aqui pro nosso, o nosso diretor. Quando não tinha essa possibilidade de você fazer as compras online, o que a gente fazia? Tá ali no dia a dia, levar menino para colégio, ir para o trabalho. Você não tinha nem tempo de ir ao shopping. Então, de repente, te impedia mesmo de fazer essas loucuras, né? E agora não, como você falou, tá ali na palma da mão. Ai, meu Deus, tô triste, tô ansiosa, deixa eu olhar aqui, né, ver o que eu posso, o que eu preciso, o que eu tô precisando, né, para comprar. Pode falar. Tudo com
corre para isso aí, para você cair num buraco sem fundo. O cartão, eu ganho X, mas o meu cartão ele tem um limite de 4, 5X. Então, assim, isso não cabe no meu orçamento de jeito nenhum. Se eu fosse gastar aquilo ali, e eu gastei já, sabe? Eu já gastei. Então, quando eu vi, assim, aquele montante, meu cartão quase explodindo, 4 vezes, 5 vezes mais do que eu ganho, eu falei, gente, né? Aí eu falei, Fana, pelo amor de Deus. E assim, é muito sutil e quando você vê, você já tá lá no buraco. E para sair, demora, não é rápido. Como, né? Aliás, como começa devagar, ele também, para você sair, é muito devagar também. Porque ainda tem a sua percepção, você precisa entender que há algo errado ali. Sim. Que você tá descontrolado. Mas até você aceitar isso, primeiro, é uma vergonha. Você não quer falar isso para ninguém. Eu, por exemplo, né, tô com 47 já, né? Então, assim, você não quer aceitar que uma pessoa madura de 47 anos já ainda passe por isso. Mas não tem idade. Não tem. Né? São fases. E ainda tem um detalhe interessante. Por exemplo, você que está com um filhinho de 4 aninhos, quase para fazer assim, que é a coisa mais linda da tia Faninha. Então, a gente fica até preocupado, né? Eu, por exemplo, a Dani, ela já está com 22 anos, né? Mas, assim, o que a gente está dando, assim, de exemplo, né? De como administrar as finanças, de como se conter diante de uma vontade de ir para o shopping gastar, né? Então, a gente ainda tem que pensar... a gente pensar não só na gente, mas nos filhos, né? Que estão ali lendo todo o nosso comportamento o tempo todo. E que legado que eu estou deixando para o Murilo, por exemplo, né? Porque até onde eu preciso comprar alguma coisa para ele ou não, né? Porque a gente fica ali, né? Quando a gente quer dar tudo para a criança, para o filho, mas até onde dar também para eles, né? Tem que ter um limite. E às vezes a gente também não tem, assim como a gente não tem limite para nós, a gente não tem limite para os filhos também. É difícil, na verdade, né? A gente tem que ter, mas é muito difícil. E depois, eu digo assim, por mim, eu errei demais com relação a Dani nessa questão, né? Porque, a gente, quando era criança, a gente passou por tanta dificuldade. Normalmente é assim. Quando você tem o filho, você fala, tadinha, eu não vou deixar ela passar por privação nenhuma. E aí você começa a fazer os gostos. Mãe, eu quero isso, você vai dar. Mãe, eu estou precisando disso, você vai dar. E foi o que aconteceu comigo. Tudo que ela me pedia, claro, guardadas as devidas proporções, né, dentro do meu orçamento, dentro das minhas possibilidades, é claro. Tudo que ela ia me pedindo que eu podia, eu ia dando. Às vezes até não. Aí é que vem o problema. Porque às vezes a coisa não entra até no cheque especial, né, para poder... Cheque especial, empréstimos. Chegou um período que eu estava com o empréstimo da casa e mais 3 ou 4 desnecessários. O da casa, beleza, né? É uma coisa grande que a gente se programa. Sim. Esse tá beleza. Mas e os outros? Por conta de gastos que eu não calculei, que eu não planejei, que eu não me controlei. Quando eu vi, eu estava com 4 empréstimos fora o que eu tinha planejado. Então, isso é um... E desestabiliza. Né? Desestabiliza a família inteira, né? Porque não é só sobre você, é sobre o seu filho, seu marido, é sobre a sua família. E eu estava falando a questão da Dani, porque depois, lá na frente, a gente foi entender, né? Eu e Ricardo, que a gente tinha que dar um basta naquilo, né? Eu até tenho condição de te dar isso aqui que você está querendo, mas eu não vou te dar, eu não vou te dar, porque eu não quero gerar nela essa mesma necessidade. Porque, na verdade, eles se tornam vítimas das facilidades, né? Então, achar que pode todas as coisas, que eu quero isso, eu posso, eu quero isso, eu compro, eu quero... E não é assim. Então, assim, lá na frente a gente foi assim com muita dificuldade, mas né? Você acha que você entendendo? Já saiu disso? Não consegui ainda. Assim, você fala sair disso assim dessa questão da Dani? Você chegou a se achar compulsiva? Sim. Não, bom, não sei, Érica. A gente vai até lá na frente falar um pouquinho sobre a diferença, né? Porque a compulsão já é realmente, como eu falei, a vertente patológica do consumismo, né? Então, eu acho que eu não cheguei a entrar numa compulsão
Aí Não, tá pera. todo mundo olhando. Eu Será acho que sim. não? Conta o episódio do... Você foi comprar uma Não, linha, um carretel de linha e voltou com o quê na mão? Gente, se eu for pensar bem, talvez eu estivesse já na fase da compulsão. Mas graças a Deus, né? Deus vai é bom. contar? Vou! Vai ter que contar. Gente, foi assim. Eu e Ricardo, nós saímos de casa porque a gente foi olhar. Eu não me lembro mais o que a gente foi comprar. Não era carro que a gente ia comprar. E você pode pensar assim também. Ah, meu Deus, está nadando no dinheiro, então, porque saiu da loja com. Não estava nadando no dinheiro. Não tem a ver com posse, Não com a tem. possibilidade de comprar, com o poder de compra. É como se você não mensurasse, Não né? mensura, por isso que o trem é horrível, que te leva pro buraco, porque você compra coisas que você não tem condição de comprar. Eu sei que eu saí para comprar, não me lembro mais o quê, e a gente voltou para casa com 2 carros. 0 quilômetro. Não foi zero. Não, um era 0, o outro não. Mas depois eu falei assim, meu Deus, assim, onde é que eu tava com a cabeça? Lá, eu confesso que lá na hora, enquanto eu estava assinando ali os papéis, né, e tal, veio aquele já foi dando aquele incômodo. Eu falei assim, sabe aquela coisa? O Espírito Santo, ele vai jogando luz ali, né, vai te constrangendo. Eu fui ficando constrangida, mas aquilo não me deteve. Eu ainda assim falei, Espírito Santo, tá bom. Só um minuto. Só um minutinho, deixa eu só concluir esse negócio aqui. já você fala. Gente, pois eu fiz exatamente. Eu sabia que o Espírito Santo estava ali realmente me constrangendo, como eu falei, mas aquilo não me deteve, né? Eu sei que a gente fez aquela compra. E depois, gente, foi assim, difícil pra gente poder, como você falou, né? Pra gente poder sair daquilo ali, né? Porque aí a gente faz empréstimo, faz dívida desnecessariamente, né? Desestrutura. Coisas necessárias. Exatamente. Para poder pagar essa conta, essa dívida. E assim, um momento de loucura mesmo, né? Um momento de loucura. Então, se você me perguntar, olhando para esse fato e para alguns outros, a gente pode até dizer, não, eu acho que realmente eu cheguei nessa fase mesmo da compulsão. Tem também muito a ver com a impulsividade. A gente, não sei se você é impulsiva como eu, mas eu sou extremamente impulsiva. Então, são várias características que a gente tem que corroboram com isso. Aí tem um problema que você, às vezes, uma fase ruim que você está passando. Você é muito impulsiva, eu, no caso. Então, são várias coisas que te levam a isso. Né? É muito complicado. E é complicado você entender que você começar a sair disso e você se recuperar. Porque eu não fico assim sempre. Eu sei que eu tenho esse problema. Eu aprendi a lidar. Às vezes não, mas na maioria das vezes eu tenho aprendido a duras penas. Mas eu sei que eu tenho esse problema que eu tenho que ficar controlando. Porque eu sou impulsiva, porque eu gosto de presentear, porque eu gosto de me agradar, eu me amo demais. Então, eu fico querendo me agradar com essas coisas. Em vez de eu pegar meu filho e levar ele para passear no parque, não, eu compro uma coisa para mim. Então, assim, né? A gente escolhe as coisas. Eu poderia escolher outras coisas que não gastasse dinheiro, mas é o meu jeito, né? Então, eu tenho que aprender a sair disso. E é tão interessante, assim, que o marketing, né, que é feito em volta, em torno das compras, de produtos, é tão grande e é tão assim, eu diria... Não, mas eu queria usar uma palavra aqui agora, é tão desleal, eu queria dizer, com a gente, né? Porque a gente está ali, de repente você entra numa loja e você vê aquela loja, você entra ali, primeiro começa pelo perfume, né? Aquele aroma maravilhoso. Aí tá tocando aquela musiquinha legal que você gosta, né? E, nossa, que música agradável. O ambiente. E você ali, aquilo vai te motivando a permanecer naquela loja. É um bem-estar. E a comprar cada vez mais. E eu estava lendo, a gente estava até se baseando um pouquinho nesse livro aqui, eu mostro para cá, né? Da Ana Beatriz Barbosa, sobre mentes consumistas. Aqui, ó, o Ricardo vai mostrar. Mentes consumistas. Gente,
É muito interessante mesmo. A forma que ela aborda esse assunto e trazendo, assim, a questão científica também, a questão das terapias. Então, é muito legal, vale a pena, né? Então, nesse livro, deixa aqui comigo que depois eu quero mostrar no final uma outra coisinha aqui. Neste livro aqui, ela estava falando exatamente sobre isso. E ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, você entra numa loja, tá? Aquele aroma agradável que te lembra o quê? Te lembra praia, por exemplo, né? E a praia me lembra o quê? A praia me lembra férias. Então, você vai fazendo associações. E férias me lembra o quê? Me lembra descanso, relax. Me lembra que eu mereço. Né? Então, é exatamente isso que você está falando. Poxa, entre levar meu filho no parque, eu mereço. Eu mereço esse brinco, eu mereço esse colar, eu mereço essa roupa nova, né? Eu trabalho tanto. Né? Então, assim, e aí, a gente essa questão que você falou, eu acho muito interessante também, porque a gente tem que estar atento às sugestões, né, que a gente vai recebendo na nossa mente. Então, eu não sei se você gosta de chamar ou prefere chamar diabo, inimigo. Eu vou dizer inimigo. Ele coloca realmente, já sabendo das nossas fraquezas, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão procurando a quem possa tragar. Então, ele está ali, ele é persistente. Tá ali, deixa eu prestar bastante atenção aqui na Fana, deixa eu prestar atenção na Érica. Já sei, tem uma quedinha por compras, né? Então tá legal. E aí, começa a sugerir algumas coisas mesmo na sua mente. Por isso que eu falo, a gente tem que blindar a nossa mente o tempo todo e todos os dias, né? Levando o nosso pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que a gente não aceite essas setas do diabo, do inimigo, né? Então ele vai colocando, e ele vai colocando coisas assim, são justificativas, né, pra gente. Por exemplo, poxa, você saiu do trabalho hoje, você tá tão cansada. Gente, você merece essa roupa nova. Aí você ainda tenta, né? Não, mas espera aí, o orçamento... É uma luta, né? É uma luta mesmo, do bem contra o mal, né? E aí você, né, o Espírito Santo te constrangendo ali, você não precisa disso agora, o seu orçamento vai ficar apertado, mas aí aquela sugestão na sua mente. E eu gosto muito de repetir que o pensamento, a gente não tem como evitar os pensamentos, né, as sugestões que vão vindo, mas a gente pode impedir que ele faça ninho, né? Tem aquela frase, né? Eu não posso impedir um passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu posso sim impedir que ele faça ninho ali. Então, eu não posso dar vazão, eu não posso dar ganho ali para aquele tipo de pensamento. Eu elimino na hora, não vou, não posso. O Espírito Santo te constrangeu, você dá um basta ali. Pelo menos esse é o ideal, é aquilo que a gente precisa fazer, né? Mas aí eu estava dizendo exatamente disso, do que o marketing faz e produz. E outra coisa interessante, por exemplo, Érica, você vai ao mercado, né? Eu ouvi dizer esses dias que você não pode ir ao mercado com fome. Já aconteceu, assim, de influenciar no seu carrinho? O seu carrinho sai mais cheio? Sempre. Não tem nem o que falar. É. Isso aí é comprovado Comprovado, mesmo, a gente né? não pode ir com fome. Porque levar menino, né, no mercado. Isso aí Tem famílias que levam, não sei como que eles conseguem fazer isso. Eu não consigo levar Dizendo um menino. não, talvez, né? Dizendo não. Os meninos pacíficos no carrinho. Esses dias eu vi uma moça lá com as filhas e tal, no carrinho, mais ou menos da idade do Murilo, as duas, uns 6, 4 anos. E eu falei, como você consegue? Eu falei, não, tranquilo, elas não estão acostumadas já. Olha que bênção. Falei, gente, coisa linda. Bom, e aí a gente está falando aqui a gente está colocando as questões todas aqui, conversando sobre isso. E aí a gente fala também sobre planejamento. Então, assim, é necessário, não é, Érica? Aliás, você me ensinou a fazer esse planejamento. Eu me lembro que teve uma época que eu estava assim, perdidona ali nas minhas contas, eu não sabia como ajustar as coisas. E a primeira coisa que você me falou, não sei se você se lembra disso, Fana, quantos cartões você tá com ele na bolsa? Falei, Érica, eu devo ter 2. Ela falou assim, então você elimina um, fica só com um.
né? Porque isso já vai te ajudar a administrar melhor, focar melhor naquilo ali. Então, a gente precisa desse planejamento. E a Bíblia fala isso pra gente. Gente, a Bíblia é incrível, né? Tem resposta para tudo, tem estratégia, ela é viva e eficaz, né? Então, assim, para quaisquer momentos da sua vida, você vai encontrar, para quaisquer situações, você vai encontrar respostas na Bíblia. E lá no Evangelho de Lucas, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, quem que, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer um planejamento, para saber se tem dinheiro suficiente para poder concluir. Olha que interessante. Aí ele ainda fala lá no capítulo 14, de 28 a 30, ele ainda fala assim, porque se você colocou os alicerces, mas não teve dinheiro, não teve condição de completar, de concluir aquela obra, aquela torre, as pessoas vão passar por você e você vai cair em descrédito, né? Vão rir de você e você vai cair em descrédito. Então, é interessante. Tudo que a gente for fazer, né? Até para as mínimas coisas, a gente tem um planejamento. Fazer uma planilha. Uma coisa que engraçado, voltando nisso aí, eu lembro que isso já deve ter uns 10 anos que eu te ajudei. Até mais, Érica. Eu já mais. tinha esse problema, porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse problema. E aí, Ricardo Mandilli, aí você vê, eu te ajudei e depois eu caí no buraco N vezes, ou seja, é uma luta diária. Diária. É como se fosse um alcoólatra, né? Uma questão de um alcoólatra. Exatamente. Vencer cada dia. Cada dia. E aí, dessa última vez, deve ter uns 2 meses que eu passei quer dizer, o ano passado todinho eu fiquei aquela labuta. E aí eu falei, o que eu vou fazer para me ajudar? Né? Eu já recorri a todos os meus recursos possíveis e eu ainda estou assim, eu não sei o que fazer. Aí, um colega meu até do Instagram, ele postou sobre um aplicativo lá. E aí eu baixei esse aplicativo e o aplicativo tinha um gráfico de pizza que mostrava onde você está gastando mais. Fana, as compras, os gastos aleatórios e compras... porque tudo você tem que registrar. R$10 eu gastei com chocolate, você coloca lá. Aí quando você termina de categorizar todos os seus gastos, ele te dá uma avaliação geral do mês, de 2 meses, você que escolhe lá. E aí, num período assim, 6 meses, eu coloquei lá que eu gastei com coisas banais. Tipo, eram 70%, mais ou menos. Eu até, 60, onde ficou a maior parte, eu acho que eu sei, né? Na Shein. É sensacional. Sensacional. Aquilo é maravilhoso mesmo. Só que é um buraco. Se você não tiver controle, aquilo não é para pessoas que têm compulsão. Não pode. Definitivamente. É como um alcoólatra estar perto de uma bebida, uma garrafa de bebida. Não pode. Não pode chegar perto. Não tem como. A gente não pode confiar na gente. Né? A gente tem que pensar que a gente tem o problema e que a gente tem que conviver com ele. Como é que eu vou conviver? Me afastando dessas tentações. Uhum. Aí, quando eu descobri que eram compras bestas mesmo, eu comecei a desinstalar todos os aplicativos de compra. Todos eles. Olha. E aí, comecei devagarinho a parar de comprar. Ainda fiquei passando por dificuldade e tal. E ainda... Eu preciso desse apoio. E aí, aos poucos, eu vou me reerguendo. Eu ainda estou longe, né, de alcançar o meu objetivo. Mas agora eu tenho um norte. Esse aplicativo foi uma coisa que serviu para mim. Uhum. Né? Agora, para você ver, que eu me lembrei aqui, o negócio é tão maldito que eu desabilitei todos os aplicativos. E aí chegou o período do meu aniversário. E aí o Jefferson comprou uma roupinha de ginástica, eu vi. Aí você pensa assim, tá satisfeita? É como se aquilo tivesse sido um gatilho. Uhum. E aí, é um dos exemplos que eu passo, tá? Aí eu peguei e ganhei, e aí eu me lembrei como é bom ter uma roupa nova. Como é bom você se despertou bem. alguma Totalmente. Coisa lá na... E aí é como se eu tivesse tomado um gole. Um gole do outro. Peguei a cervejinha do outro e tomei um gole. E, Fana, eu não voltei com o aplicativo, não. Mas eu entrei no site, pra você ver. E é de madrugada. Eu acordo assim, ansiosa. E eu começo. Porque para quem tem esse problema que eu tenho, só o fato de você comprar e colocar no carrinho já é bom.
É igual você, antigamente era shopping, né? Você tava no shopping, você pegava as brusinhas, botava no carrinho. Aquilo já dá uma E a musiquinha da loja tocando, e você feliz. Depois você entrega o carrinho, dá tchau. Né? E aí, pois, Fana, na presença do Senhor Jesus, tá lá. Tá tudo no carrinho. Uma semana, tá tudo lá no carrinho e eu não consigo tirar. É isso que eu ia falar. Não seria interessante você ir lá e tirar isso tudo do carrinho? Com certeza, mas é um processo. Eu não comprei, né? Eu tô ainda assim, mas o que eu tô te falando é aquela vontade que vem. Foi um gatilho, realmente. Eu despertou. meu gigante estava dormindo e de repente ele acordou. Mas eu vou fazer isso, vou fazer. Com certeza. Mas é uma coisa muito difícil de fazer, porque eu ainda tô aqui, eu tô falando pra você o problema que eu tenho mesmo. Eu tô aqui pensando em comprar. Ela tá aqui, mas já tá pensando. E aí eu li nesse livro aí da Ana Beatriz, ela falando assim, que parece que tem uns testes aí, não é? No final? finalzinho, tem. Pra você saber se você é compulsivo. Você quer falar sobre eles agora ou quer deixar pro final? Você quem sabe? Pode deixar pro final. Pro final? Tá. Aí uma das perguntas era assim, você acorda de noite pensando nisso? Você, no dia seguinte, é uma coisa assim, é algo que te remete a isso. Você no dia seguinte fica pensando, olha só eu aqui pensando, uma semana depois eu pensando. Entendeu? Então, assim, eu tô aqui falando, é meio que para ajudar as pessoas, não é? Eu não quero me expor, é horrível falar esse tipo de coisa, né? Mostrar uma fraqueza, mas a gente tem que aprender também, tem que fuçar aqueles quartinhos escuros. Sim, claro. E entender quem é você. Por que você está se sentindo assim? O que está te levando a ser assim? Né? E é bom, a gente meio que troca também informações, pede ajuda. Porque, por exemplo, agora mesmo você trouxe uma informação interessante sobre os aplicativos para você baixar, para você conseguir fazer ali uma planilha, se é que você ainda não faz. Porque ela é realmente necessária, essa planilha. Eu coloco assim, se eu comprei um pão, o pão vai para a planilha. Tudo eu coloco também na planilha. E, inclusive, assim, se eu comprasse, né, vou falar, se eu comprasse essas roupas, eu colocaria tudo. A gente tem que realmente ser honesto e colocar, porque senão não vai ter o fruto, não vai ter o efeito esperado, né, do aplicativo. Você vai estar enganando a você mesmo. Né? Isso não é legal. Mas eu tô aqui me abrindo para vocês, para você, para poder alertar e para as pessoas entenderem que isso realmente é uma coisa muito séria. Né? Isso não afeta só o seu financeiro, afeta o seu emocional. Você fica com certeza. Você fica estraçalhado quando você vê no final do mês que você fracassou, porque isso é um fracasso. É uma sensação de fracasso. Você não conseguir controlar uma impulsividade, uma compulsão. Você pensa assim, mas quem que está me controlando afinal? Né? E é difícil saber quem foi que te controlou. É difícil saber, não. É triste ter essa conclusão. Né, de quem foi que te controlou? Foi Deus? Não foi. Deus primeiro que não controla, né? Mas assim, que vozinha você ouviu? Então, é uma coisa assim que é uma luta diária mesmo. Eu melhorei? Nossa, eu melhorei demais. E tô na caminhada. Mas é difícil, eu dei esse exemplo aqui. Sim. Porque é muito real. E as pessoas, assim, têm que entender, a gente precisa entender que nem tudo... por exemplo, nós somos cristãos, né? Nós somos cristãs e, assim, as pessoas olham pra gente... Ai, meu Deus, ela tem que ser impecável, ela tem que ser perfeita. Gente, a gente está nesse mundo aqui caminhando, né, buscando realmente a santidade. Né? Então, essa questão que a gente está colocando aqui de consumismo, de compulsão por compras, né, é uma falha que precisa ser tratada. Mas como você falou, né? A gente pede, graças a Deus, que a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, né? Então a gente tem para colocar luz sobre esses quartinhos escuros aí, né? Então quando a gente está desconfortável demais, está sendo constrangido pelo Espírito Santo, porque isso traz vergonha mesmo, não é? Você chega em casa com aquele monte de sacola, você fala, gente do céu, né? Não tem lógica que eu caí nisso de novo. Então, é algo assim, é uma falha, como eu falei, mas que precisa ser tratada e que, graças a Deus, a gente está sendo despertado para essa necessidade de cura, de tratamento, né? E aí eu estava
a gente lendo aqui, estava dando uma olhadinha no livro aqui hoje, né? Falando que por exemplo, consumir é uma necessidade, a gente precisa consumir. A gente tem a questão das necessidades básicas, né, daquele consumismo, não é consumismo, aquele consumo básico, alimentação, vestimenta, moradia, tem aquelas coisas que são realmente necessárias, né? E aí depois, quando você ultrapassa aquele limite do necessário, porque aí entram as questões secundárias, vamos chamar assim, que é como a Ana Beatriz chama, né? Aquele consumo secundário, que é daquelas coisas que não são as coisas básicas, mas que te dão um prazer, né? É uma viagem, é uma roupa nova. Então, tem essa questão. E existe também, aí depois, se você passa dos limites aí, nessa questão secundária, você entra para essa vertente da compulsão, né? E é aí que realmente é muito perigoso, né? Porque ela chama de doença crônica mesmo. E aí eu achei interessante ela falando o seguinte, olha, então como é que a gente vai fazer com esse problema? Eu já detectei, né? Mas como é que eu tenho que fazer? Dizendo ela que a primeira fase, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer. Que é isso que você está falando aí agora, Érica. Reconhecer. É difícil? É, porque a gente quer manter aquela aparência. Não, mas eu sou, sou controladíssima. Eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, então nada disso me afeta. E para mostrar que a gente é humano, né? E que existem questões que a gente ainda está tratando, que a gente ainda está cuidando. E a gente vai tratar de questões. Isso, outra coisa. Exatamente. Né? E aí ela dizendo que a gente precisa, num primeiro momento, fazer esse reconhecimento. Né? Reconhecer da vergonha mesmo, da culpa, né? No dia, assim, quando você chega em casa, que você olha aquele monte de coisa desnecessária, porque quando você vai pegar as sacolas, as roupas que você comprou, novas, e você vai colocar no seu armário, e você percebe que tem roupa ali ainda, que está com etiqueta, aí realmente é hora de ligar esse sinal de alerta mesmo, né? Peraí, gente, tem alguma coisa errada, né? E aí, quando entra, depois dessa fase do reconhecimento, ela fala que vem a fase da aceitação. E é interessante a gente pensar assim, mas reconhecimento não é a mesma coisa que aceitação? E ela explica. Ela fala, não, reconhecimento é você realmente confessar. E aí a gente estava lendo juntas, né, aquele versículo lá da Bíblia que fala que enquanto calei os meus pecados, né, os meus ossos envelheceram por causa do meu clamor todos os dias, né? Então, é exatamente isso. Você fica querendo esconder, enquanto você esconde, e aí lá em Provérbios fala, né, que quando eu confesso os meus pecados, né, aquele que esconde os seus pecados nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, é exatamente isso. O reconhecimento, você confessa. Olha, igual você está falando, igual eu falei. Não, realmente, eu vi que eu tenho esse problema. Eu preciso de tratamento. Eu preciso resolver, de ajuda, né? E na aceitação, então você confessa. Na aceitação, você se decide por passar pelo processo de cura. É como se fosse assim, entendeu? Você aceita, você toma a decisão de mudar, de fazer alguma coisa para mudar esse quadro, entende? Então, no reconhecimento, você simplesmente confessa, eu tenho esse problema. E na aceitação, que é a segunda fase, você fala, eu tenho esse problema sim, e eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Tem mais fases, né? Tem. Então, só assim, um adendo aqui. É até bom que você faz uma... Você falou para mim que tinha esse problema, que achava que tinha esse problema. E aí você disse que quando você fazia a pergunta, eu realmente preciso, você se respondia, sim. Eu preciso, eu falava. Você tinha a noção de que você estava respondendo errado? Ou você realmente achava que precisava? Não, eu tinha total noção. E como você fez para sair disso? Porque eu tenho consciência de que eu não preciso e ainda assim é difícil. Não, de vez em quando eu confesso que eu ainda tenho umas recaídas, né? Normalmente é assim, quando chega assim, mais pro final do ano, que aí vem um 13º, uma coisa assim, aí a gente costuma dar uma empolgada. Só que eu já coloquei na minha cabeça, a gente lá em casa, né? A gente colocou na cabeça o seguinte, olha, é 13º, mas
Tá vindo aí janeiro, fevereiro, IPVA, IPVA, IPTU, seguro, renovação de seguro de carro. Então, eu já coloquei isso na minha cabeça e eu já faço uma planilha que não me permite gastar além da conta, porque eu já fico de olho lá nos próximos meses, sabe, com os impostos que eu vou ter que arcar. Então, isso me ajuda demais. Por isso que eu falo, a planilha ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque se você já projeta lá para os meses seguintes o que virá pela frente, você, então, se eu pisar em falso aqui, eu caio numa armadilha de novo. Cai mesmo. Então, assim, eventualmente eu ainda tenho umas recaídas. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui. Sei lá, não sei, alguma coisa assim, que você entra na loja e fala assim, gente, coisas pequenas. Nunca mais entrei para comprar carro, não, graças a Deus. Assim comigo. Você precisa comprar uma Ah, coisa. sim. Mas já que eu estou aqui, isso. Eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu estou precisando. Em vez de assim. pegar a coisa e ir embora, você fica caçando coisa. E isso aí isso. é interessante você falar, que eu chamo de zona de risco. Né? O alcoólatra, por exemplo, se ele sabe, ele tá passando ali por um tratamento, ele sabe que ele não pode dar o primeiro gole. Ele vai fazer o quê? Ele vai evitar a zona de risco. Ele não vai sair com pessoas que vão sair, que costumam beber ali uma coisinha ou outra. Ele vai evitar até aqueles momentos, aquelas saídas sociais. É o social, estou bebendo socialmente. Para ele, um gole pode ser, assim, fatal. Entende? Então, nas compras, por exemplo, eu que sei que eu já tive esse problema e eu sei que se eu bobear, eu caio nele de novo. Então, eu fico atenta o tempo todo. Então, por exemplo, eu evito zonas de risco, né? Às vezes eu estou, assim, passando pelo shopping, né, passeando demais. Quando eu vejo, aí mamãe que fala, né? Tá com o comprador aberto demais, não deixa o comprador abrir, porque depois você não segura, né? Então, é mais ou menos assim. Aí, cheguei no shopping, nossa, que brinco lindo, comprei. Aí, cheguei numa outra, nossa, mas que camisetinha legal, comprei. Opa! Né? Aí, o comprador abriu. Então, você volta para casa rapidinho, né? Para que o estrago não seja maior. Para que o estrago não seja maior, né? E aí, a gente falando assim, então, como cuidar disso, né? A gente sabe que não somos só nós, né, que já passamos por esse problema. Você também, como eu falei, pode estar vivendo isso, ou conheça alguém que esteja vivendo também, né? Então, como que a gente lida com isso? É o que eu falei. Se você puder depois dar uma olhadinha nesse livro aqui, Mentes Consumistas, eu acho que vai te ajudar bastante, né? E sempre eu falo, né? Peça ajuda também do Espírito Santo de Deus, né? Porque eu costumava, na época que eu estava assim, mais crítica mesmo, eu antes de entrar num mercado, em qualquer lugar, Espírito Santo de Deus, entra aqui comigo e não me permita comprar nada daquilo que eu não precise. E eu fiz assim por muito tempo, né? Hoje eu já me sinto assim mais estável, mas eu acho que é interessante. A gente sabe que é uma ajuda incrível, né? O Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que nos ajuda, é aquele que está, né, dando força, ajudando a gente a caminhar todos os dias. Bom, aí passada essa fase, então, vem primeiro o reconhecimento, depois a aceitação, e aí você é levado a entender a questão, né, como que seria isso? Por exemplo, Érica, você está vendo que eu estou fora de controle. Você é minha irmã. Você chega, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a Fana. Então, você pode, você mesma, procurar uma ajuda de um terapeuta, ou um psicólogo, ou um psicanalista, inicialmente, né? Porque depois, dependendo do caso, eles vão te encaminhar para um psiquiatra, se for necessário, né? Para uma medicação. Então, você pode, você mesma, me pegar pelos cabelos e me levar lá, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela não quer aceitar, ela não chegou na fase da aceitação. Na verdade, é um apego tão grande que a gente, por mais que saiba que ali vai dar ruim, a gente não quer. Você vê um negócio, eu sei que eu não vou comprar, com fé em Deus eu não vou comprar, né? Não estou ilesa, mas eu acredito em mim.
mas eu não tiro ainda, sabe, do carrinho. É como se fosse assim, deixa pelo menos lá no carrinho. Eu não vou comprar, mas deixa lá. É como se fosse, é um apelo. É um alento. É um alento. Tá no carrinho, é um alento. Meu. Já é quase meu. Você já colocou no carrinho. Legal, eu tenho consciência, né? Mas isso é zona de risco. Exatamente. Isso é zona de risco mesmo também. Porque é muito fácil você pegar o celular e, ups, comprei. Entendeu? Com um clique, você compra tudo que está ali naquele carrinho. Não é? Então, tem essa fase da aceitação que às vezes a pessoa não aceita. Ela até reconhece que tem o problema, mas fala, não quero saber disso não, eu não tô doida, né? Normalmente as pessoas, eu não tô doida, para que eu vou em psicólogo? Eu não tô maluco, né? As pessoas acham que sou maluco. Então tem essas 3 possibilidades. Ou um familiar, ou um amigo, pega a pessoa e leva ali mesmo a contragosto e leva para uma terapia. Ou esse parente ou esse amigo pode ir primeiro consultar esse terapeuta para saber como que a gente lida com isso, como que a gente vai administrar isso, como é que eu vou lidar com uma pessoa que está dentro da minha casa, vivendo e passando por essa situação. E a outra possibilidade, a outra alternativa é a própria pessoa que passa pelo reconhecimento, reconhece, confessa que tem o problema, aceita e vai sozinha, por livre, espontânea vontade. Então, existem essas três vertentes aí, né? Que são formas de você tentar ajudar. Então, a terapia é uma das formas, né? Tem até uma que ela menciona, que é a TCC, que é a psicoterapia, que é a mais indicada, é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E ela chama essa aqui de a mais interessante, a melhor delas, porque ela permite mudança na maneira de pensar. Então, essa TCC, né, que é essa terapia cognitiva comportamental, ela vai te ajudar a fazer aquela metanoia, pensar de forma diferente, né? Eu não preciso disso. Na verdade, eu não preciso disso, né? Então, muda a sua forma de enxergar aquela situação, muda a sua forma de pensar. Sem contar que é uma ajuda, né? E aí tem também a questão do psiquiatra, né? Se o terapeuta, se o psicólogo, o psicanalista achar que o seu caso precisa ser encaminhado para um psiquiatra, né? Para haver uma medicação, ele vai te encaminhar também. São essas formas. E você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Agora eu tô fazendo psicanálise, né? Então estou tão emocionada, estou tão empolgada com esse curso, porque a gente vai descobrindo um monte de coisa. E aí eu estava vendo, né, a gente teve aula no sábado passado, e o professor falando exatamente isso, que a psicanálise ela é muito importante, porque ela te leva lá, na verdade, ela faz você verbalizar a sua dor. Você vai lá e busca e traz, né, para haver cura sobre aquela situação, como eu falei, né, para aquilo poder. Por que eu tô exatamente. Assim? Por que eu ajo? Raiz, né? Tudo tem uma raiz. Então, por que eu estou agindo de forma reiterada assim nessa questão, né? É justamente por isso. Tem algo lá atrás que precisa ser curado, né? E a gente faz isso, eu já fiz, eu e Ricardo, acho que você já fez também, na igreja, muitos encontros de cura interior. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz, como a gente falou no início, né? Ele te ajuda a enxergar, né? Coloca luz ali, naquele quartinho escuro, você enxerga o problema e você mesmo traz o problema para fora. E tem nesse curso de cura interior que a gente fez, né, Ricardo, com o pastor Jesse Cardoso, ele falou o seguinte, ele faz uma analogia, né, uma analogia carinhosa, eu diria, do Espírito Santo com o gari, por exemplo. O Espírito Santo ele funciona como esse gari. O Espírito Santo ele não entra, Érica, lá no seu coração para arrancar essas emoções distorcidas, tudo aquilo que está te causando essa angústia. Ele não faz isso, né? Essa raiz que você falou. Mas ele te mostra para você tirar. E aí, quando você coloca para fora, ele joga aquilo fora, ele queima, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, existem várias formas, né? E vários níveis também
para esse tratamento acontecer, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu estou falando demais, eu queria que você falasse um pouquinho, para não ficar muito monólogo aqui. Eu vou tentar falar mais, mas é porque eu estou aprendendo. Então tá. Como eu me sinto uma doente em tratamento, Ai, meu eu Deus. vim aqui me consultar. Não, mas assim, a gente está falando de algo que a gente experienciou, né? Algo que a gente viveu. E eu acho que a gente fala melhor quando a gente tem passa propriedade pelo né, problema, né? Verdade. Uma coisa que você estava falando, eu já perdi o gancho agora, mas você estava falando... era mais ou menos isso, a gente vai amadurecendo. Então, assim, eu fico vendo a sua trajetória. O que eu já vi você fazer, a Fana, ela tinha assim... ela não se contenta em comprar uma brusinha amarela. Não. Ela compra a brusinha amarela, outra igualzinha dessa azul, a branca. Verde. Ela compra de todas as cores porque ela tem a certeza de que ela vai precisar. Aí o que acontecia antes? Ficava tudo na etiqueta porque não tem corpo para usar tudo isso, né? É só um corpo. Então, ela me dava e chegava lá em casa com as etiquetas. Com as etiquetas. E aí chegavam 3, 4, né? E eu falava, o que eu vou fazer? Porque o meu problema é o outro. O dela é comprar o mesmo modelo de várias cores. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Os meus são outros. Aí eu chegava lá e falava, o que eu vou fazer com essas blusas todas iguais de cores diferentes? Então, lembrando disso que ela passou, eu penso que você tem saído disso bem, porque você viu que realmente o boleto chega, literalmente. Com certeza. Então, de tanto você cair... depois ter que levantar, numa trabalheira para poder levantar, aí você caía de novo. Então, eu acho que isso também ajuda a gente a se fortalecer e a gente não querer cair de novo. E não passar por aquela vergonha de novo, por aquele constrangimento de novo. Para sua mãe, não foi o meu caso, em algumas vezes, eu falar, mãe, eu com 47 anos, eu estou precisando de dinheiro. Gente, para quem é independente, é a pior coisa, é um sentimento horroroso. Imagina o sentimento da minha mãe. Falar assim, meu Deus do céu, não cresceu. Não aprendeu nada, gente. Não aprendeu nada, é uma criança. Então, assim, é uma vergonha tão terrível que você não quer passar mais por isso. Então, são várias coisas que também te ajudam a sair. São várias coisas que te ajudam a entrar, mas também tem vários recursos, né? Alguns naturais, que é essa sensação ruim. E também tem os aplicativos que você pode baixar, pedir ajuda de um profissional, pedir ao Espírito Santo, pelo amor do Senhor, me segura. Então, tudo isso é eficaz. Né? E o Espírito Santo, assim, para controlar, né? Não tem aquela música? Vem controlar todo o meu ser. Que Ele seja aquele que controle realmente, que controla todo o nosso ser, a nossa forma de pensar, o meu agir, o meu sentir, o meu falar, né? O meu comprar. Que Ele realmente esteja ali nessa cabine de comando, né? Para poder dar esse direcionamento, né? E eu estava, enquanto você falava, estava me lembrando de uma coisa interessante também. Ontem eu postei um vídeo que se chama Essa Marca Não Combina com Você. E aí, a gente falando aqui, eu me lembrei disso agora, porque você, quando assume, começa a carregar uma determinada marca de compradora desenfreada, compulsiva, né? Maluca, compra tudo que vê. A mamãe tem um ditado assim, compra até urubu voando. Ela falava assim para mim. Então você fica com aquela marca, né? Porque você está agindo reiteradamente nesse sentido de compulsão. E as pessoas estão ao seu redor e estão observando, né? E ali você tem aquela marca de comprador compulsivo. Só que depois você resolve abandonar essa marca, porque essa marca não combina com você, como está lá no meu vídeo, né? Não combina, eu não quero mais isso para a minha vida, né? Chega, basta, eu estou tomando uma decisão agora de mudar a minha forma de pensar, de agir de forma diferente, e você começa a mudar. E você começa a mudar, você não é mais aquele comprador compulsivo, só que o que acontece? A fama fica. A fama fica. A marca fica. E como é difícil você mostrar para as pessoas, porque eu estava ouvindo até um pastor, ele falou assim, olha, as pessoas, elas conseguem enxergar quem você foi muito rapidamente, mas elas não conseguem enxergar quem você está se tornando, né? Para elas é muito difícil ver
quem você se tornou. Então, fica aquela marca. Então, aquilo é ruim também, né? Porque você, poxa vida, gente, eu já não sou mais assim, né? Mas aí... O título permanece. O título permanece, a marca permanece. Então, é complicado, né? Isso é em tudo na vida mesmo, né? Depois, se você puder colocar, tá bocejando, Ricardo. Que feio. Agora tá lá assim. Coloca lá na descrição esse vídeo, porque ele tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. Verdade. Né? E perdi o que eu ia falar. Porque da mudança de marca. Sim, em tudo, não só com compras, com sim. nada, mas assim, você é um ser em construção. Em construção. Então, eu tenho esse problema, né? Tô lutando contra ele e tô vencendo, graças a Deus. Mas eu tive outras coisas também. Uhum. Eu já fiz muita gente sofrer. Eu já fofoquei. Uhum. Eu já fui amiga desleal. Eu já fui de tudo. Quem entendeu? nunca, né, Érica? E hoje... A gente está em construção. E hoje, assim, eu olho para trás e eu falo, gente, como eu pude fazer tantas coisas. Não que eu esteja perfeita. Nossa, falta muito. Mas eu já estou bem melhor. Graças a Deus, eu olho para trás e eu falo, nossa, aquele ser humano lá não existe mais. Só que eu fico pensando, se eu encontrasse essas pessoas que eu fiz sofrer, essas pessoas que eu magoei de alguma forma, ou que eu fui desonesta em algum sentido, se eu encontrasse, será que elas falariam não a Érica? Eu acho que não, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. É difícil elas enxergarem. Quer se dar o trabalho de te reconhecer. Falar assim, deixa eu ver quem ela é. E normalmente a gente espera que as pessoas melhorem, né? 20 anos se passaram, 30 anos se passaram e eu me considero melhor. Uhum. E eu acho que todo mundo passa por isso também. Quem nunca magoou alguém, quem nunca feriu um coração, né? E eu acho que a gente tem que ter mais esse olhar de compaixão, de empatia, pra gente ver que as pessoas mudam. Sim. Ontem eu era uma, hoje Sim. eu já não sou mais Sim. aquela. Talvez uma coisa que eu tenha te falado ontem, hoje já não me sirva mais. Eu já não fale mais. Porque a gente está o tempo inteiro em constante mudança. Então, agora um conselho assim, que eu dou para todas as pessoas. As pessoas, elas mudam, nós mudamos, então todo mundo está mudando também. Então, vamos ter esse olhar mais de compaixão mesmo com o outro, para a gente entender. A Fana, por exemplo. A Fana, ela, quando era Páscoa, ela abria os ovos de Páscoa antes da Páscoa, tirava todas as lembrancinhas. Há muito tempo. Mas isso saiu da minha memória? Jamais. Eu estou contando aqui... 40 anos depois, eu tô aqui contando. Ficou essa marca. Mas assim, a gente sabe que hoje em dia ela tá bem diferente, não é mais assim. Mas a gente usa pelo menos pra rir. Exatamente. Então, assim, ela não é mais aquela pessoa, ela não faz mais fofoca, não conta mais segredinho dos irmãos, assim, não sai contando, não pega mais roupa escondida dos irmãos. E o amigo oculto, Érica? Amigo oculto, ela saía revelando, gente. Terrível. Por que você tá apontando pra lá? Eu tô olhando. Eu olhava todos os papeizinhos, eu queria descobrir. Olha que ela ideia. Não queria, ela descobria. Eu descobria. Você quer descobrir alguma coisa, você acha que seu marido tá te traindo, contrata a Fana. Porque ela vai descobrir. Ela tem o potencial. Talvez hoje isso não sirva mais pra ela, ela não queira. Mas ali dentro tem muito potencial. Tem um detetive aqui dentro. Tem um detetive, tem. Ela descobria todos os amigos ocultos, assim, e aí ela ficava... Como é que você fazia na hora de revelar? Como é que era, gente? Eu sei o seguinte, que ela chorava de tanto rir, e aí as pessoas lá, né, fazendo aquela encenação. Inclusive, esse ano parece que teve uma... Foi assim, Érica. Aí como é que você quer tirar essa marca de você pois se você não tá mudando, Imagina, filha? Ai, meu Vamos conversar? Deus, vamos conversar. Estou em transformação ainda. Esse ano ela fez brincadeira, mas era normal, assim, ela abria os papeizinhos e ela descobria, e aí eu acho que você... contava? Ou você não contava? Eu não lembro. Não, eu não contava, mas eu já sabia, né? A gente via porque ela morria de rir. Eu então, achava assim, qual a graça em descobrir um amigo que é oculto, gente? Pois é. E revelar antes do tempo. Essa é a graça. Hoje em dia, acho que com a maturidade a gente entendeu, né? Que a graça é ninguém saber. Só na hora, né? Mas quando se é criança, a graça é em saber o que ninguém sabe. Só eu sei esse segredo. Então, assim, a Fana ficou com essa marca por muitos anos, né? Pois é. E é difícil, realmente, como eu falei, para as pessoas enxergarem essa mudança na gente, né? A nova Fana, a nova Érica, enfim. Mas a gente estava falando, e a gente já está aqui caminhando para o final,
que o Ricardo já tá ali assim, ó. Já tá ali dormindo. Assunto tão bom desse, Então, gente. a gente vai, assim, que eu tava lendo também aqui sobre grupos de apoio, redes de apoio para essas pessoas, né? Assim como tem o AA, né, os alcoólatras anônimos, que eles se reúnem, alcoólicos, né? Acho que é alcoólicos, não sei ao certo. Então, eles se reúnem justamente num grupo para eles se apoiarem, né? Porque é uma carga difícil para a pessoa levar sozinha. E, da mesma forma, esse grupo de apoio. Só que eu fui dar uma olhadinha aqui, ela estava dizendo que, pelo menos foi quando ela mencionou isso, né? Que não existe aqui no Brasil esse grupo de apoio para os... como é que é o nome? Eu vou lembrar. Shopaholics. Né? Vamos criar. Pode começar com nós duas. Vamos criar, Érica. Então, assim como tem os workaholics, né? Existem os shopaholics, que é de shopping, né? De compras, né? Então, mas que não existe, infelizmente, aqui no Brasil, um grupo, essa rede de apoio para essas pessoas que passam por isso. E aí eu me lembrei, gente, de um filme que eu assisti. Gente, é muito engraçado. Vê se dá para pegar aí. Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Gente, esse filme é engraçado e vale a pena porque... Da época do DVD ainda. DVD, é o ano desse filme. DVD. E ele retrata exatamente isso, ele fala sobre isso, mas de uma forma muito lúdica, né? Muito engraçada. É essa que pega o cartão de crédito e congela. Eu falei, gente, olha só, se ela congelou, aí depois aparece ela desesperada, porque ela queria comprar uma bota de qualquer jeito no brechó, ela cavando o gelo para tirar o cartão de crédito de lá. Então, assim, não faça isso, não use essa técnica, porque não funciona, porque depois você quebra o gelo e tira. Tem o cartão digital também, né? Pois então não adianta nem quebrar, ou falar para eles quebrarem o cartão, nada. Ai, meu Deus, hoje esse mundo tecnológico. Tá então, assim, depois, se você quiser dar uma olhadinha nesse filme, assistir. Eu gosto muito de comédia, né? Então, para mim foi ótimo, achei muito engraçado. E aí ela passando pelas vitrines, né? E os manequins lá na loja, assim, venha. E é exatamente comprar. assim, a vozinha, venha. Exatamente. Então, esse é muito legal. E aí, para sugerir também um outro filme ao qual eu assisti, achei muito legal também, é esse aqui, As Loucuras de Dick e Jane. As Loucuras de Dick e Jane, que é com, como é que é o nome dele? O Jim Carrey. Esse filme aqui. É outro muito engraçado. E ele retrata uma coisa que a gente até pode comentar aqui rapidamente, porque a gente já está encerrando, que fala assim da mudança de padrão. Nesse filme, As Loucuras de Dick e Jane, esse protagonista, né, que é o Jim Carrey, ele está passando por um momento assim completamente instável, porque ele acabou de perder o emprego, ele tinha um emprego muito legal, né? Tinha uma vida muito confortável, uma casa maravilhosa, com piscina, era fantástico. E de repente ele perde o emprego e ele fica assim sem saber o que fazer. E aí ele não se adapta, à nova vida. Por quê? Como ele perdeu o emprego, ele assim mudou o padrão, tinha que mudar também a forma de viver, de consumir, fazer adequações, readequação. E ele não fez, né? Ele queria continuar sendo rico, né? E aí o filme assim é muito engraçado. Esse também vale a pena. Então, conta a cena que ele começa a vender os móveis. Gente, e aí, na hora que ele vai vender a televisão, ele sai carregando e o filhinho dele se agarra. A televisão não, papai. É muito legal. E eu assim, gostei tem uma demais. hora também que é muito engraçada. Não sei nem se tem a ver, mas uma parte do filme engraçada que eles estão sentados assim, né? No chão, assim, na parede, encostados. E aí a mulher dele fala assim, não tem mais o que fazer, só me resta prostituição. Meu Deus. Gente, é engraçado, é engraçado. E quem passa por isso, acho que acha mais graça ainda, né? Porque eu acho que deve passar umas maluquicezinhas assim na cabeça da pessoa quando ela tá sem dinheiro. Né? Assim, surta, né? Vender tudo. Nossa, muito... Olha só. Muito comum.
Então, eu queria que a Érica lesse aqui para mim. É muito rapidinho, não é coisa cansativa, não. São só, assim, alguns tópicos que a Ana Beatriz... ela fala, né? Exercícios. Ela fala assim, ó... Quem está passando por esse tratamento, né? Ou com terapia, ou aí... sei lá, qualquer tipo de tratamento dessa área, né? De consumismo, de patologia... Nos 2 primeiros anos desse tratamento, ela está proibida de fazer qualquer uma dessas coisas que a Érica vai ler aqui agora. A gente está botando para ler para eu entronizar? Óculos? Não, é só para... Isso aí tem um propósito. Ela não me botou para ler isso à toa. É para gravar ali na memória. Proibido. Beber ou usar substâncias estimulantes antes e durante as compras, inclusive pela internet e pelo telefone. 2. Sair para comprar depois de uma briga ou quando se está muito ansioso, chateado ou deprimido. 3. Pegar dinheiro emprestado. Até aqui eu tô ótima. 4. Parcelar compras. Aí já lascou. Aí já complica, aí aqui né, quebrou Érica? as pernas. Porque a alegria da gente é parcelar. Em 10 vezes. Porque fica assim, olha, 10 parcelinhas de 50. Aí você pensa, nossa, que dívida pequenininha. Usar cartão de crédito. Aí, como é que faz? Não dá, gente. Cartão amigo, brother. Comprar qualquer coisa de que não necessite. Aí com você já não ia funcionar. Eu ia responder, mas eu preciso. Mas eu preciso muito. E a última, sair com amigos ou amigas de compras. Que eu falei da zona de risco, eu não né? tenho, eu compro sozinha mesmo. Adoro ali na comprar internet. Sozinha. Nossa, é maravilhoso. Então, essas são algumas dicas, né, para você que está aí passando por isso e para levar de uma forma leve também, né? Porque, ai meu Deus, eu sou cristã, como que eu posso estar enfrentando esse tipo de problema? Querido, querida, você, como disse a Érica muito bem, é um ser em construção. O que é mais importante, né? A gente reconhecer o erro, né? Aceitar essa dificuldade, mas fazer alguma coisa para mudar. Eu sempre digo isso. A pessoa fala assim, agora eu tô decidida. A partir de amanhã eu não faço mais isso. A decisão, ela precisa vir acompanhada necessariamente de uma ação condizente com aquela decisão que eu tomei. Ou seja, agora, a partir de amanhã, eu não vou mais fazer compra de coisas desnecessárias. Então, o que eu posso fazer de concreto mesmo? Que atitude eu posso tomar na direção dessa decisão que eu tomei? Não adianta ficar só na decisão. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Né? Então, essas são algumas dicas aqui que a gente deixou. E eu queria... antes da gente encerrar... Antes de você encerrar, eu quero falar uma coisa. Me presta meus óculos Teve aí. um vídeo que você fez da procrastinação. Sim. Porque eu fico vendo assim... Porque às vezes a pessoa não consegue começar. Fala, não, amanhã eu começo. Amanhã eu vou parar de gastar com cartão. Calma, só mais hoje. Aí eu lembrei de você falando. 1, 2, 3 e... Vai. Então, agora. E agora, então, eu vou te deixar uma coisa aqui para você não sair daqui sem um aprendizado, sem algo, sem uma transformação, a palavra. Você vai contar 1, 2, 3 e esvazia esse carrinho. Vou fazer isso agora. Cadê agora, a Érica está... Neste momento, mostrando que eu estou curada, mostrando que esse bate-papo foi útil para ela, né? Que produziu fruto na vida dela, né? Então, enquanto ela vai fazendo ali, tchau. Olha lá, ó. Tchau, querido. Pronto, ó. Estou retirando uma peça. Tá vendo, ó? Estou retirando 2 peças. Olha, quantas tinham? 3. Tinham 11. Senhor! 11 peças. Eu ia gastar, só com isso aqui, com pequenas peças de academia, 800 e poucos reais. Meu Deus, Érica! Olha, eu tô liberta mesmo, não tá vendo? Nem difícil. Olha só. Calma, vai falando aí que eu tô retirando. Então, enquanto ela vai retirando ali tudo do carrinho, eu vou deixar para você uma palavra que tá em Filipenses. Deixa eu só ver qual era o texto que eu queria ler para você aqui. Sim, achei. Tá vazio. Olha. Tá escrito, ó. Tá vendo, ó? Funcionou, gente, funcionou. E se você está passando pela mesma dificuldade, faça isso agora. Nesse meu vídeo que eu falo sobre procrastinação,
a técnica infalível para você parar de procrastinar é, conta, 1, 2, 3 e bora, vai! Manda logo, demorou. Então, eu vou deixar para você aqui um texto que está em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 5, que diz assim, seja, a partir do 5, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí, olha o que acontece quando a gente faz isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Se a gente não blindar a nossa mente, o nosso coração, a gente vai receber ataques o tempo todo. Seja sugestões aí do inimigo, seja de marketing. Então, a gente vai estar recebendo sugestões, setas inflamadas o tempo todo. Então, a gente precisa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A gente está tão experiente, né, em guardar a nossa casa, os nossos bens materiais, né? A gente coloca cerca, coloca cerca elétrica. A gente é expert em fazer isso. Mas quando se trata das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente, a gente deixa desprotegido, vulnerável. Então, faça isso. Tudo que você ouviu aqui agora, que você está vivendo aí, poxa vida, eu estou vivendo essa mesma situação, mas eu não estou conseguindo sozinha. O Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse processo. Você vai pegar tudo isso, todas essas mazelas, essas dificuldades, e vai colocar diante do Senhor. Como diz a palavra, você vai apresentar a sua súplica diante de Deus, né, com ações de graças, já agradecidos pelo que Deus é poderoso para fazer na sua vida, né? Amém. E o Senhor vai guardar, né? A paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Foi bom, né? Foi bom esse bate-papo, né, Nossa, Érica? valeu só por você ter me ajudado a tirar essas roupas do carro. Aí, tá vendo? Olha só, hoje eu não trouxe... Eu sempre trago uma lembrancinha, uma coisinha, mas eu falei assim, gente, eu não vou gastar. Ai, brincadeira! Que ótimo! Justo na minha vez! Na vez dela, eu não vou gastar, não vou comprar nada para ela. Não, vocês não sabem o tanto de presente que ela me dá quase toda semana. É verdade esse bilhete. Meu Deus. Eriquinha, obrigada de novo. Filha, precisando. Tá, só eu vou precisar qualquer outro todas problema, as vezes, falar de tá? toque, TDAH, acho que eu tenho tudo isso. Não, inclusive, a gente está pensando assim, em bolar esses bate-papos assim, com assuntos e com temas, que sejam temas assim, úteis, importantes, contemporâneos para você. Essa questão também da alma, né? Sim. Essas coisas assim, mais do inteligência emocional. A gente gosta muito de falar porque a gente é interessado nesse assunto. Isso. E eu acho que muitos dos seus seguidores são interessados também. Acho que ia ser bem legal. Então, aí se você inclusive tiver alguma sugestão pro próximo bate-papo com a Érica Lopes, então você deixa aí no comentário pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Se você não se inscreveu ainda no canal, faz isso agora. Se inscreve lá. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, né? Inclusive dando uma sugestão de novo podcast, um tema para o outro podcast. E é isso aí. A gente se encontra então no próximo vídeo, se Deus quiser, vivendo a palavra de Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se livrou, Érica! Yes! Você conseguiu! Se livrou de uma dívida de R$800. 800, não é.